quando nós ouvimos, né, que estamos em Caldeirão Grande, nós não sabemos a história por trás de tudo, né? Nós sabemos que aqui tem um irmão que ele orou mais de 20 anos para que chegasse um trabalho batista aqui em Caldeirão Grande. Então, isso já é um desafio que nos motiva sempre a persistir e continuar. Mas Deus também vai agregando pessoas, transformando vidas, e isso vai somando e trazendo um testemunho público de fé que agrega muito no nosso ministério, pessoalmente falando. Tem o caso da Manu. Manu é uma adolescente, né, que eu acompanhei, comecei caminhando com ela se converteu num pequeno grupo multiplicador infantil, e aí Manu lidou muito com a perseguição religiosa, né, a ponto das pessoas chegar na casa dela, ameaçar, falar para a mãe tirar ela aqui da igreja. Mas Manu, ela persistiu, porque ela entendeu esse chamado de Deus. E melhor ainda, Manu tem um chamado missionário. O sonho da Manu é ser missionária também. Então, Manu, ela tem essa visão de ganhar o seu próprio povo para Jesus. E, em consequência disso, assim que Manu se converteu, ela já começou a falar de Jesus para as outras pessoas e ganhou o seu primeiro fruto, que foi a Lavínia. E no final do ano, as duas vão se batizar para a glória de Deus. Então, nós vemos Deus atuando no meio da comunidade e no meio dos próprios sertanejos que se convertem e entendem a necessidade de anunciar Jesus para as outras pessoas da cidade. Isso mesmo. E a Stephanie falou sobre a Manu. A Manu é conhecida, acho que já no Brasil todo, né? A gente sempre fala da Manu, porque é muito gratificante ver o que Deus realmente faz na vida desses meninos. Esses meninos são os nossos xodó, né? Se assim a gente pode dizer. Que a gente tem um carinho muito grande por cada um deles. E ver eles crescendo, ver eles amadurecendo na fé, não tem preço. Verdade. Não tem preço. A gente chegou aqui no início do trabalho, eu e o João Marcos, alcançamos o Marcinho e o Iago. E eles estão até hoje, né, permanecendo firmes. Eles dirigem, pregam, cantam, né, faz tudo aquilo que a gente mandar fazer, eles fazem na igreja, e com o maior entusiasmo. Então, ver tudo isso é muito gratificante. E ver de onde Deus tirou cada um deles, né, quem eles eram de fato, é mais gratificante ainda. Porque Jesus, ele tira a gente, de fato, das trevas, né, e nos traz para a sua maravilhosa luz. E aí eu me lembrei agora do João Vitor, né? O João Vitor é um recém-chegado, digamos assim, aqui na nossa igreja. O João Vitor está conosco há mais ou menos aí uns 4 meses, né? Se assim eu posso dizer. O João Vitor, ele vinha frequentando o PGM e o Iago sempre orando pela vida dele. O Iago é o pioneiro. Então o Iago sempre vinha orando pela vida dele, ele frequentando o PGM, frequentando o PGM. Até que um dia, depois de um culto de oração, o João Vitor chega para mim e fala assim: ei, eu queria fazer parte aí da igreja. Aí eu disse: mas tu acabou de sair da igreja, Márcio, né? Mas eu tinha entendido o que ele tinha falado. Aí eu fui e perguntei: você quer se reconciliar com Jesus? Porque o João Vitor conheceu Jesus, mas conheceu um Jesus religioso. Não conheceu de fato quem era Cristo, né? E aí ele disse: eu quero. E naquele dia o João Vitor entregou sua vida para Jesus. Ele não se reconciliou, ele entregou sua vida para Jesus. E desde então o João Vitor tem tido uma vontade muito grande de ver sua família transformada. Ele tem um pai que é separado da mãe, então o pai dele é um ex-presidiário, e ele já visitou o seu pai na cadeia, né? E ele chegou para nós e falou que aquela situação de visitar o pai dele era muito estranho, mas que ele não queria seguir o exemplo do seu pai, né? O João Vitor quer seguir a Jesus. E aí, vendo a família dele, ele tem uma mãe, mais 2 irmãos e um padrasto. Ele está anunciando para toda a família, né, de que Jesus é bom, de que Jesus é maravilhoso, de que vale a pena servir a Jesus. E aí ele pega a Bíblia, o mais interessante é isso, ele pega a Bíblia e começa a ler para toda a família, começa a pregar para toda a família, começa a falar de Jesus para todo mundo. Até que teve um dia em que a mãe dele tem problemas auditivos, daqui a pouco eu chego nessa parte. Até que teve um dia onde a mãe dele estava com um copo de cerveja na mão e ela já ia tomar uma, né, como a gente diz. O João Vitor chega para ela e fala assim: mãe, vamos para a igreja.
Larga essa vida, mãe. Essa vida não é boa para a senhora, não. Vamos para a igreja comigo. A mãe dele, contando essa história, ela disse que aquilo ali foi a mesma coisa, que dá um aperto no coração dela. Ela disse que sentiu uma dor tão grande no coração que ela largou a bebida naquele dia. E aí, naquele mesmo dia, ela veio para a igreja. Meus irmãos, a gente sem saber de nada nessa história, esse dia foi tão conturbado para a gente poder fazer o culto, mas ela veio no nome de Jesus. Ela não se decidiu nesse dia. Quando foi agora, há uma semana atrás, mais ou menos, estivemos aqui com ela e com o seu filho, né, num discipulado, tomando um cafezinho, comendo bolo. Depois de tudo isso, eu apresentei o plano de salvação com as cores, assim como a gente apresenta para as crianças. E ali ela entendeu de que ela de fato precisava de Jesus. E a dona Nilva, né, ela entregou sua vida para Jesus faz uma semana. Ela disse: olha, eu tenho muita vontade de ser crente. Na linguagem dela era isso. Eu falava assim: você quer crer em Jesus? E ela, sem entender nada. E eu falava, aí o filho dela, a minha sorte é o filho dela, que era o tradutor, né? O filho dela nos ajudou muito. E ele disse: mãe, ele está perguntando se a senhora tem vontade de ser crente. Aí ela disse: eu tenho. Eu disse: a senhora quer ser crente hoje? Eu quero. E era aquele dia, foi uma festa para nós, que a gente viu que Jesus realmente está salvando. E não para por aí. Você pensa que acabou, não para por aí. A dona Nilva, eu costumo comparar ela com a mulher samaritana. Em que sentido? No sentido de anunciar. Lembra da história da mulher samaritana, quando ela encontra com o Messias, né? Ela sai anunciando para todo o povo. E aí a dona Nilva agora começa a anunciar também dentro de casa, para o seu próprio filho, para a filha e para o esposo. E também está anunciando agora para a mãe, que é surda, e também para o pai, né? Ela chega lá e diz: olha, larga essa vida de cachaça, de bebida, não dá certo não, meu pai, nem minha mãe. Vamos para a igreja comigo, vamos servir a Jesus. Eu vou ser crente. Isso antes dela ser crente, ela falava isso. Eu vou ser crente e eu ainda vou me batizar no nome de Jesus. Aí ela chega para o seu esposo e diz assim: agora tu vai casar comigo, porque eu também quero me batizar. Então você vê que Deus está transformando essa família, né? Deus, por causa de um menino, né? Deus está providenciando salvação para todo mundo.